queridos docentes dessa casa, a quem dedicamos o nosso respeito imenso, também os nossos estudantes concluintes do terceiro ano, todos estarão com suas câmeras abertas, nós estaremos em uma colaboração, interação muito preciosa hoje à tarde. Estamos abrindo a Semana de Defesa Pública de Trabalho de Conclusão de Curso, com muita alegria, e imagine que desde as 4h30, 5 da manhã, meu coração já estava acelerado, que essa semana, para mim, é formatura. Como disse a professora Renata nesse instante, ela se sente se formando hoje também, não é, professora? E eu também me sinto, e sinto que o colégio também se forma e melhora, e se ressignifica, desconstrói muita coisa para ser desconstruída e constrói outras mais importantes. Então, queridos estudantes do terceiro ano, vocês foram o alvo da nossa oração, intercessão hoje cedo, pedindo a Deus que os guardasse e, sobretudo, que lhes fizesse compreender a grandeza de um momento desse para a sua vida toda, não somente para passar no vestibular ou ter uma boa nota no Enem, que pode sim, e tem sim, a partir de um momento desse de pesquisa, mas da sua constituição enquanto sujeito pensante, enquanto pessoa ativa na vida que demanda esse sujeito ativo. Então, essa saudação muito especial a todos os professores do Colégio Batista Teiro Legídio, a esses guerreiros que orientaram neste ano de pandemia. O professor é livre para escolher orientar ou não. E nós tivemos 11 professores, 2 convidados e 9 da casa, que assumiram conosco os riscos de uma orientação online e de uma defesa também online. Então, parabéns a todos os orientadores, hoje na pessoa da professora Renata Ciprístio. Então, se sintam todos parabenizados. Nós também saudamos a coordenação deste nível, que é a professora Ellen, a nossa querida Nina, por toda a garra, por pegar conosco, não é, o sonho e estar juntamente conosco e com toda a equipe de coordenação, fazendo acontecer a prática pedagógica exitosa do Colégio Batista Teiro Legídio. Porque aqui no colégio, o ensino médio especial ou o novo ensino médio, a BNCC, tudo foi implantado em 2019. Né? Nós até nos chocamos recentemente com alguma escola dizendo que estará com novo ensino médio, e confesso a vocês que fui a Nina e disse: Nina, do que será que estão falando? É do ensino médio que nós começamos o ano passado, e nós duas conversamos sobre isso. E graças a Deus por nossa afinidade. E juntamente com a professora Nina, representando a coordenação, nós temos a professora Vilmaci, eu não a vejo, mas vejo o seu nome aqui, a professora Thay e a professora Dani, que disse que estaria conosco. Dani acompanhou alguns de vocês desde a educação infantil. Se ela estiver já presente, nós somos 88 presentes nessa sala, Dani vai fazer assim, um ok. Dani Almeida, a coordenadora, acho que ainda está chegando, né? Mas ela garantiu a presença, então, em nome delas e especialmente da professora Nina, a nossa palavra de gratidão e de boa tarde e saudação também neste momento. Já vimos que a professora Cleomar Job está conosco, ela também é orientadora voluntária, não é funcionária do colégio, é uma orientadora visitante. Então, professora, seja muito bem-vinda, palavra que também estendo ao nosso professor, poeta e pastor José Jorge, que também faz questão de participar e assistir todos os TCCs dessa Casa de Educação. Então, com essa palavra de abertura, suplicando ao Deus eterno que Ele tome o comando de todos os trabalhos dessa tarde, desta semana, e que o nome de Jesus Cristo seja em tudo glorificado, porque Deus quer e deseja o nosso crescimento acadêmico, o nosso crescimento em pesquisa.
e por isso nós sabemos que glorificamos a Ele quando juntamos os nossos esforços e fazemos acontecer o TCC a cada ano nesta casa. Nós a falamos e comunicamos a todos os convidados e convidadas que estão conosco, já chegando a 88 pessoas, nós dizemos a vocês, queridos e queridas convidados, uma verdade que todos os nossos alunos já sabem e que também os nossos professores sabem. Nós desejamos que todos os nossos alunos conheçam todos os temas. Nós desejamos que todos os nossos alunos conheçam tudo que está sendo dito no mundo. E não temos medo de tema nenhum. Pelo contrário, queremos enfrentá-los, quer dizer, enfrentar todos os temas, e depois dos nossos alunos estudarem, nós também nos colocarmos como uma casa de educação cristã. Então, sintam-se todos à vontade, sabendo que são bem-vindos e bem-vindas, e muito abertos, todos desarmados, para ouvirmos resultados de pesquisas, não é? Ouvirmos resultados de estudos minuciosos tão bem orientados. E nessa tarde, a orientadora do trabalho de hoje é a professora Renata Ribeiro Simplício. Ela é mestre em biologia e professora titular da cadeira de biologia e desse departamento no Colégio Batista Terulegídio, e pelo que muito se orgulha este colégio. Obrigada, professora, por fazer parte deste grupo seleto de docentes, com a sua inteligência, seu compromisso, sua competência, que são notáveis. Muito obrigada por estar conosco. Os alunos defensores de trabalho hoje à tarde são Estela Santos Bittencourt, Jade Carvalho Reis, Andressa Duarte Pedrosa, Maria Clara Souza e Silva. Minhas queridas meninas, outrora crianças, né, da nossa educação infantil e do CBTE Júnior, hoje defensoras de um TCC, se organizando e arrumando as malas para uma universidade onde vão fazer pesquisa continuamente. Parabéns a vocês e parabéns por não terem desistido em um ano de pandemia, com isolamento social, com todas as dores que sofremos esse ano por várias pandemias que assolaram o nosso país. E não foi uma só. Vocês sabem disso e todos nós sabemos. E vocês ergueram a cabeça e falaram, vamos fazer. Parabéns, tributos de louvor às nossas 4 concluintes primeiras apresentadoras. E como banca dessa tarde, nós temos conosco 2 convidados externos, a quem agradecemos, mas também a professora Renata fará um agradecimento todo especial, que é Ramon Almeida Santos. Muito obrigada, prezado Ramon, professor, por sua presença conosco. E Lorena Souza Silva, da mesma forma. Lorena, muito obrigada por sua presença, mas sobre as suas titulações, que, por sinal, estão comigo aqui nos abre, mas para que eu não abra, a professora Renata o fará. Boa tarde a todos, a todas, sintam-se todos abraçados e abraçadas, e estamos juntos aqui, nesta festa da academia, nesse luxo acadêmico Terulegídio, nessa roda de conversa, como temos aprendido e intitulado As Defesas a partir deste ano de 2020. Com a palavra, a professora orientadora Renata Ribeiro. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria e orgulho que apresentamos nosso já parabenizou aí as meninas, e eu quero reforçar o orgulho que eu tenho de ter orientado esse grupo, um grupo dedicado, um grupo sempre disposto a responder as questões, não mediram esforços, mesmo diante das situações, para resolver as situações que nós nos deparamos. E nessa hora também eu quero agradecer à banca, Lorena, além de uma colega de trabalho, é uma amiga e companheira de laboratório, me auxiliou no meu processo de mestrado, foi iniciação científica e faz parte também, né, do meu projeto, que
trouxe a minha dissertação, e eu agradeço muito a presença dela, por seu sim. Eu não tenho palavras para agradecer, não só o momento dela estar aqui, mas por tudo que ela fez, né, na sua passagem pelo laboratório. Ramon, a mesma coisa, faz parte de um grupo, né, de amigos e colegas de trabalho. Nós conversamos até hoje, somos muito parceiros nisso, não apenas em assuntos científicos, mas com relação a todos os assuntos da vida. É um amigo e um professor que eu trago também, e agradeço muito por sua disponibilidade. São amigos da fé também, e eu sei que os dois têm muita capacidade nessa hora para trazer muitas considerações importantes para o nosso trabalho e uma visão externa das suas próprias vivências. Agradeço a presença de todos também, e é isso. Eu estou muito feliz e também, igualmente, um pouco nervosa, né? Pode continuar, Pro, a apresentação? Antes de você começar a apresentar os slides, somente a gente lembrando o acordo dos tempos de falas, não é isso? Isso. Uhum. Então, rapidamente, queridos alunos, convidados, banca, esses professores de TCC, nós juntos temos feito um trabalho, juntamente com a Pronina, democrático, desde o início do ano, sobre como fazer e tal. Então, este ano, paradoxalmente, o ano da pandemia, nós temos a melhor organização de TCC de todos os anos deste colégio. Não é? Acho que a pandemia nos proporcionou e nos obrigou a organizarmos muito mais. Então, só mostrando, a banca já tem ciência, os orientadores também, os alunos também, mas para que nós possamos cronometrar o tempo, e a Pronina, depois de mim, ela faz uma saudação antes da professora Renata começar a apresentar, e a Pronina vai ficar responsável por marcar a hora. Não é? Então, vejam conosco isso aqui. Consegue? Olhem só, o que todos os orientadores decidiram e decidimos juntos. Quanto ao tempo das defesas, decidimos 15 minutos para a apresentação, e na hora que o grupo começar, a Pronina começa a marcar. Logo após as apresentações, 10 minutos para o professor Ramon, no máximo, e 10 minutos para a professora Lorena, no máximo. Depois desses 20 minutos, dessas considerações e contribuições das duas pessoas que compõem essa banca externa, nós teremos 15 minutos para que as alunas se defendam e também a professora Renata como orientadora. Ok, professora? Então, a Pronina poderá fazer agora uma saudação e começará a cronometrar o tempo. Aqui, pronto. Boa tarde a todos e a todas. Que bom, nós já temos 94 participantes, né? Sejam todos bem-vindos. E como a Pro Sonilda sinalizou, desde muito cedo, nós nos dirigimos em oração por esse trabalho, por esse dia, e como falamos no grupo para cada um de vocês, a nossa festa começou hoje. É com uma certa tensão, sim, mas o nosso pedido para vocês, logo cedo foi, muita calma nessa alma, vai dar tudo certo, certo? Então, fiquem à vontade, os nossos corações, assim, bem acelerados, sim, mas também por muita felicidade, muita alegria, como já foi dito, porque é uma grande festa, é um momento muito importante para todos nós, e vocês, Turma da Vitória, são os vitoriosos dessa tarde. Então, um bom trabalho, vamos ficar nessa expectativa, e começando no 3. 1. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo, peraí. 2. Renata, 3. Comecei a marcar 15 horas e 21 minutos. Só um minuto, vamos lá. Com você.
Pode começar, Andressa, por favor. Boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre o conhecimento popular sobre plantas, um estudo etnobotânico com moradores do município de Jaraguá, Bahia, feito pelas alunas. Eu, Andressa Pedrosa, por Jade Reis, Maria Clara e Estela Bittencourt, orientado pela professora Renata Simplício. As plantas e ervas medicinais são partes integrantes dos recursos naturais e possuem propriedades capazes de provocar reações benéficas no organismo humano, além de elevar a capacidade de recuperação e manutenção do bem-estar destes. As plantas medicinais também têm grande importância na sociedade contemporânea, visto que fazem parte da biodiversidade. A etnobotânica é uma ciência que teve origem nas abundantes observações de exploradores, naturalistas e botânicos ao estudarem o uso de plantas por comunidades de todo o mundo. O conhecimento e a conservação são de total importância para que, assim, o uso indiscriminado dessas plantas não venha afetar a natureza de forma alguma. É importante ressaltar também que nem sempre o uso dessas plantas procedem de forma benéfica, devido ao fato de muitas ter um alto potencial de toxicidade. Além do mais, muitas pessoas obtêm o senso comum de que, por serem de origem natural, elas não têm risco nenhum à saúde. E muitas vezes são comercializadas sem comprovações científicas, trazendo sim malefícios à saúde de quem as consome. Com isso, no nosso trabalho, a gente pode observar a importância da popularização do conhecimento, sobretudo científico, quando se trata do uso de plantas medicinais, para que, assim, não haja risco de intoxicações e nem redução da sua biodiversidade. O objetivo geral do nosso trabalho foi realizar um levantamento etnobotânico com moradores do município de Jaraguá, Bahia, e os específicos foram identificar taxonomicamente se as espécies medicinais citadas são nativas ou exóticas, verificar se as espécies utilizadas apresentam estudos científicos que comprovem suas propriedades medicinais e avaliar se os entrevistados detêm conhecimento sobre a toxicidade de plantas medicinais e seus possíveis danos à saúde. Foram entrevistadas 14 pessoas residentes da cidade de Jaraguá, Bahia, na faixa etária de 20 até 81 anos, que se localizavam nos bairros Casca, Palmeira, São Jorge, Santa Luzia e Entrocamento de Jaraguá. Os entrevistados assinavam antecipadamente um termo de consentimento livre e esclarecimento, afirmando assim sua posição voluntária nesta pesquisa. Para a entrevista, foi aplicado um questionário com 24 questões, abertas e fechadas, caracterizando a entrevista como do tipo semi-estruturada. Pode-se definir a entrevista semi-estruturada como a utilização de um roteiro brevemente elaborado, com perguntas básicas e principais que promove a finalidade desta pesquisa. Para Trivignos, uma entrevista semi-estruturada mantém a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações. Por fim, as informações coletadas foram caracterizadas e dispostas em um quadro, sendo discutidas de acordo com os objetivos iniciais desta pesquisa. Aqui nós temos alguns dos 33 exemplos citados no nosso trabalho, tendo como exemplo o alecrim, a babosa, o aranto e o boldo. Na figura 3A, nós temos a porcentagem de espécies exóticas e nativas citadas pelos entrevistados. Mais de 90% das espécies são exóticas, enquanto cerca de 7 estados que obtiveram 100% dos entrevistados obtiveram resultados positivos após o uso de plantas medicinais. Na figura 4A, nós temos a porcentagem de entrevistados que possuem conhecimento sobre a toxicidade das plantas. Mais de 80% afirmaram que têm conhecimento sobre a toxicidade. Mais de 10% afirmaram que não têm conhecimento sobre a toxicidade das plantas. Na figura 4B, nós temos a taxa de entrevistados que conhecem pessoas que passaram mal após o uso de plantas medicinais. Cerca de 30% afirmaram que conhecem pessoas que passaram mal após o uso, enquanto mais de 60%
Já na figura 5A, nós temos as maneiras que o chá pode prejudicar a saúde de uma pessoa, tendo com mais de 70% das respostas dos entrevistados sobre o uso em excesso. Também com 9% falaram sobre o modo de preparo, outros 9% sobre o uso inadequado e outro quadro de 9% falaram que não sabem de que forma. Já na figura 5B, nós temos as técnicas utilizadas pelos entrevistados para a elaboração dos chás, tendo com mais de 60% sendo feito por infusão e mais de 30% sendo feito por decocção. Na figura 6, nós temos a porcentagem de 7%, são as espécies que apresentam trabalho científico. E com 36,3% de espécies que não apresentam trabalhos científicos. Tendo em vista as informações obtidas através das entrevistas, foi constatado que a maioria das espécies utilizadas eram exóticas, e somente 2 delas eram nativas, sendo elas a caatinga de porco e a folha da pitangueira. Sendo assim, fica subentendido que as espécies nativas ainda são pouco valorizadas na região. Uma das explicações para a preferência das plantas exóticas é devido ao lento crescimento das espécies nativas, dando assim a preferência para as plantas de rápido desenvolvimento. Outro ponto é a difusão das espécies desde tempos coloniais. Assim, esse fator se assemelha à herança histórica cultural da cidade de Jaguaquara, que contou com um considerável processo migratório durante sua formação. Deste modo, os imigrantes teriam trago espécies nativas de suas regiões que acabaram perpetuando na cidade. Quando em relação à zona rural, esta preferência se deve à praticidade do cultivo próximo às moradias, além dos riscos presentes nas buscas das espécies nativas em seu ambiente natural. Assim, esses fatores acabam colaborando para a preferência das plantas exóticas cultivadas, em detrimento das espécies nativas. Uma grande parte da população ela acredita nos benefícios que as plantas medicinais podem proporcionar. Sim, muitos usam para o consumo, eles usam para sanar seus problemas de saúde, graças ao senso comum empregado sobre seu uso. Ademais, de acordo com o FIO, quando se tem uso adequado das plantas ou derivados, a margem de eficácia do tratamento de alguma doença será alta. Também é evidente a confiança que as pessoas têm nas plantas medicinais, mesmo que elas não tenham a comprovação científica, porque elas acreditam nas propriedades que aquelas plantas têm e afirmam ter resultados, como vai mostrar na figura 2B. De acordo com o Cinetalks, as plantas ocupam o 13º lugar em número de casos de intoxicação, demonstrando que nem todas são seguras para consumo. Por melhor que sejam os nossos resultados, constata que 36,3% das espécies consumidas não apresentam uma comprovação científica publicada, e isso vai apresentar um risco para a nossa saúde. A comprovação científica é fundamental para que não venham a ocorrer complicações no uso dessas plantas, porque a comprovação científica vai buscar saber as propriedades químicas da espécie em questão, por meio de experimentos realizados durante a pesquisa, afinal indicando os benefícios e os malefícios que aquela planta pode causar em seu organismo. De acordo com a Costa e Almeida 2014, qualquer substância, dependendo da sua dosagem, pode apresentar efeitos tóxicos. Aliado a essa questão está a falta de conhecimento da população sobre a toxicidade das plantas. Esta falta de conhecimento está ligada à falta de propagação de informação. Por isso, é necessário que haja o esclarecimento e a instrução dos consumidores, para que riscos à saúde sejam evitados. Segundo França e demais, médicos e pacientes nem sempre têm a literatura adequada para avaliar devidamente as vantagens e os riscos das práticas terapêuticas. Logo, os indivíduos podem correr o risco pela falta de conhecimento de possíveis agentes tóxicos, que pode, como observado por alguns entrevistados, sendo as pessoas que passaram mal após o uso, como mostra na figura 3B. Como mostrado na figura 5A, algumas maneiras citadas de que um chá poderia fazer mal ao organismo foi através do uso de forma inadequada, do uso em excesso e através do modo de preparo. Bom, mesmo com os inúmeros benefícios provenientes do chás, eles não devem ser consumidos em excesso, pois também possuem efeitos adversos, como, por exemplo,
O chá verde, que não deve ser consumido em excesso devido à presença de fatores antinutricionais, além da cafeína, que, se consumida em altas doses, pode provocar dor de cabeça, palpitações e vertigens. Algumas situações que caracterizam o uso de forma inadequada são, dentre elas, reações que podem ocorrer devido à interação das espécies medicinais com outros medicamentos ou até mesmo com características do próprio consumidor, podendo gerar, assim, a inibição de sintomas ou agravamento da doença. Em relação ao modo de preparo, o tempo é um fator que deve ser levado em consideração, visto que tempos de infusão superiores a 10 minutos são contraindicados. No modo de uso inadequado ainda, pode ser citado a contaminação por fungos presentes nas espécies medicinais ou a presença de micotoxinas, que podem ocasionar intoxicação. Se observa que no Brasil há popularmente dois modos de preparo, a infusão ou a decocção. A decocção ela é o cozimento das partes mais rígidas das plantas, como raízes, e cozinha por alguns minutos. Já a infusão se acrescenta água fervente sobre as plantas, que em geral é as flores e as folhas, e se cozinha e se acrescenta água em faixa de 5 a 15 minutos. Na figura 4B, nota-se que a maioria dos entrevistados faz o preparo por meio da infusão, que pode-se ter uma noção de quais partes são mais utilizadas por esta população, com as partes geralmente utilizadas em cada método. Embora a gente não se pode se assegurar que sigam essas medidas, que partes mais rígidas são por decocção e folhas e afins são por infusão. O processo de decocção pode gerar alguns produtos em porções microbianas reduzidas, contudo, a depender do grau de contaminação da matéria-prima inicial, esse processo pode não ser tão eficaz. No entanto, de acordo com Lemes e colaboradores, em um estudo feito com as folhas da guariroba, se observou-se um teor de compostos de fenólicos e flavonoides totais de decocção que não foi tão eficaz e foi inferior aos valores obtidos para infusão. A infusão para esta planta teve maior eficácia. Em suma, a gente não pode deixar de lado a verificação da procedência das plantas utilizadas para a obtenção do chá, visto que muitas delas não são tão confiáveis para comercializar ou para consumo. Salientamos também que, mesmo diante da confirmação científica, não se deve substituir as visitas periódicas ao sistema formal de saúde. Concluímos que a maioria das espécies utilizadas pelos entrevistados são exóticas, e subtende-se que esta preferência está ligada à herança histórica-cultural da cidade. Observou-se também que a maior parte das espécies apresentam alguma indicação científica para sua eficácia. No entanto, uma parcela dos entrevistados não tem conhecimento do potencial tóxico das plantas, tornando-os suscetíveis a um possível risco de intoxicação. Logo, sugerimos que os órgãos municipais responsáveis promovam ações de intervenção por meio de palestras ou distribuição de material didático, a fim de prevenir possíveis eventos futuros de intoxicação por plantas medicinais. E essas daqui são algumas das nossas referências e muito obrigada pela sua atenção. Exatos 15 minutos. Muito bom. Meu toque agradece. Boa tarde, gente. Essa é a nossa apresentação. E com a palavra, a professora Sonilda vai nos orientar aí o que fazer agora. Nós, antes de parabenizar, vamos ouvir a banca primeiro, não é? Mas a fala foi maravilhosa de vocês. Vamos ouvir o parecer agora da banca. É o professor Ramon e a professora Lorena, desculpe, que eu estava procurando, mas está com a Daniela. Então, já que falamos tanto do lugar do feminino e também por uma questão de delicadeza, vamos dar a palavra à professora Lorena primeiro. 10 minutos, né, Pro? 10 minutos. 10 né? minutos. Pronto. Vamos me controlando aí, se deixar eu falo a tarde toda. Gente, eu queria agradecer primeiro a vocês e especialmente a Rê pelo convite, né? Como ela já descreveu um pouquinho aí, somos parceiras de anos, somos amigas aí da UESB, amizades que a UESB me concedeu.
Quero agradecer também ao colégio e parabenizar por essa iniciativa de incrementar o TCC, né, na forma de avaliação de vocês. Os meninos vão ter, com certeza, uma experiência diferente da minha, por exemplo, que não tive acesso a esse tipo de avaliação, já foi de vez mesmo, assim, na graduação. Então, eles já vão ter alguma experiência com escrita científica, que para você adquirir experiência, você tem que fazer mesmo, praticar bastante. Então, meninos, vocês já vão sair na frente aí com alguma vantagem. Quero parabenizar as meninas, né, que foram só meninas, pelo trabalho. O trabalho de vocês ficou muito legal. Eu achei muito legal a forma como vocês idealizaram o trabalho, trazendo algo que já é comum à população com abordagem científica. O que a gente costuma ver são abordagens científicas, dados científicos gerados que não são trazidos para a população e que não são entendíveis para a população, ficam só reservados ali ao ambiente da universidade e não são utilizados. Então, isso que vocês fizeram de certa forma, gourmetizar, né, a pesquisa de vocês, foi muito interessante. Parabéns mesmo pela ideia de vocês. Eu vou abrir aqui o arquivo e vou pontuar algumas coisinhas. Não achei muitas coisas para comentar. Eu gostei muito também da escrita de vocês, tá? Vocês utilizaram bastante termos assim corretos e também que fazem sentido para uma escrita científica. Eu vou pular o resumo, porque no resumo eu não encontrei assim... Não vou. Eu vou falar sobre o resumo mesmo, que aí nas próximas oportunidades eu já pulo. Um dos termos que vocês utilizaram aqui foi não possuem comprovações científicas. Eu sugeri que vocês trocassem esse termo comprovações científicas por estudos científicos. Por quê? Porque quando você fala de comprovações, você tem que dizer o que você está comprovando logo em seguida ou no contexto daquela frase. Então, seria melhor que você utilizasse estudos, pesquisas, porque você abrange mais ali o que é que você está querendo falar, certo? Outra coisa também, na próxima frase já. No entanto, deixa eu mexer aqui. Acredita-se que plantas medicinais e seus derivados podem ter efeitos, ponto final. Esses efeitos, eles são positivos, são negativos, benéficos, maléficos? Também é bom frisar quais são aí as vertentes que vocês querem com esses efeitos, para que não fique tão solto o termo utilizado. Tá? Ok. Resumo era basicamente isso. Eu fiz aqui um arquivo, fui comentando ao longo do arquivo para vocês depois facilitar a correção. Na introdução também, eu não pontuei muitas coisas, gostei muito da introdução de vocês. A introdução é um momento que a gente apresenta para o leitor qual é o nosso problema de pesquisa, qual é a nossa pergunta, o que é que a gente já tem, o que é que a gente tem lacunas de conhecimento para serem preenchidos. Então, vocês estruturaram muito bem essa parte do trabalho de vocês. Em uma frase aqui, vocês utilizaram: o uso indiscriminado de plantas medicinais não vem afetar a natureza de alguma forma. Vem para o mesmo sentido lá do outro termo que eu falei, que fica um pouco abrangente, de alguma forma. Que forma exatamente? Do que é que eu estou tratando? Qual é a possibilidade dessas formas aí que a gente está falando? Certo? Aí aqui algumas coisinhas sobre escrita, pontuação, mas também muito pouco. Um outro termo aqui, procedem de uma forma segura. Eu utilizaria o seguinte termo: agem no organismo humano de forma benéfica, para que não fuja da escrita em relação aos efeitos, né? A metodologia de vocês também não tenho nada assim de estrutura para falar. Eu, aqui na escrita mesmo, dos bairros, né, na distribuição dos bairros, eu colocaria em ordem numérica. Cada bairro, aqui a gente tem, por exemplo, São Jorge 2, Santa Luzia 1, Entrocamento de Jaguaquara 3. Eu colocaria Santa Luzia 1, São Jorge 2, Entrocamento 3 e o 4. Mas aí também é coisa estrutural, não é erro. É só mesmo para ficar redondinho. Tem uma coisa também, uma dica que eu tenho para dar para vocês, que seria
não repetir as mesmas palavras dentro de um parágrafo, se atentar para isso, utilizar sinônimos. Tem um site na internet que se chama Sinônimos. Joga a palavra lá que você vai ter um mundo de palavras parecidas, semelhantes, para você poder variar essas palavras no seu texto e não precisar repeti-la, né? A palavra foi análise, vocês repetiram a palavra análise ao longo do parágrafo. Mas também não chega a ser um erro, é mais estrutural. Teve um parágrafo aqui que vocês utilizaram uma frase um pouco extensa e eu não entendi muito bem unindo todas as informações. Mas quando a gente separa essas informações, a gente entende quais são as informações que vocês estão passando. Eu vou ler a frase aqui para vocês. Cerca de 9% dos outros motivos citados incluem a forma que o chá é preparado, seja por infusão ou decocção ou uso inadequado, também com 9%, como, por exemplo, ao ser ingerido com a intenção de cura de determinada enfermidade, sendo que sua finalidade não é atribuída para tal, ou então o uso do chá junto com medicamentos. Outros 9% dos entrevistados afirmaram acreditar que o chá pode sim fazer mal ao organismo humano, porém não sabem de que forma isso pode ocorrer. Eu dividiria essa frase em pelo menos duas, eu acho que eu dividiria em 3, na verdade, e quando você faz essa separação, dá para entender qual é a mensagem que vocês querem passar. Mas ela inteirinha, assim, ficou um pouco longa, certo? Discussão de vocês, eu não tenho, assim, o que comentar, vocês discutiram muito bem. Eu fiquei, quando apareceram os resultados de vocês, logo me veio à cabeça a questão da colonização, né? Eu não esperava que tivessem mais espécies exóticas do que nativas. Foi um resultado, assim, muito interessante. Porque a gente não espera, né, que, mesmo sendo um país colonizado e tudo mais, que tenham mais espécies exóticas do que nativas. E aí reflete também a miscigenação e tudo mais que são heranças históricas aí, né, do nosso país. E deixa eu descer aqui um pouquinho. A conclusão de vocês também, eu gostei. Vocês responderam todos os objetivos de vocês na conclusão, que é essa, né, Rê? Que é essa a intenção da gente na conclusão. A gente precisa responder todos os nossos objetivos que foram propostos. E vocês fizeram isso muito bem. Parabéns mesmo. Porque é uma coisa que é muito básica, mas que muita gente erra na escrita científica, que acaba, às vezes, você não tem resultado suficiente para responder o seu objetivo, ou às vezes as pessoas não se atentam mesmo. E vocês fizeram isso muito bem. E a última coisa aqui que eu vi foi coisas estruturais também. Eu acho até que foi desconfiguração passando de um computador para outro, que juntou duas palavras, um parágrafo ficou cortado do outro, assim, uma parte da frase ficou embaixo, outra em cima, mas isso aí eu acredito que seja mesmo nesse processo de passar de um computador para o outro. E duas palavrinhas, dois nomes de espécies que ficou sem itálico, mas eu vi que vocês colocaram na maioria, então, assim, foi assim só uma coisinha que deixa eu passar mesmo. Gente, então é isso. Mais uma vez, meninas, parabéns, tá? Vocês arrasaram. Rê também, parabéns aí pela orientação das meninas. Muito bom o trabalho de vocês, continuem. Espero que vocês continuem na biologia, espero que vocês continuem com plantas. Eu trabalho com plantas também até hoje. E foi um prazer, tá? Estar aqui com vocês. Obrigada. Que bom, 10 minutos. Ó, Tudo cronometrado, ó, tá tudo tá vendo aí? certinho. Maravilha. Parabéns. Ótimo. Professor Ramon, né, Renata? É Ramon? Isso. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Eu também gostaria de agradecer a Renata pelo convite. Nós somos colegas de laboratório, né, por algum tempo, e também a Renata é uma amizade que a Wesley trouxe para a minha vida, e foi um prazer. Eu fiquei muito feliz, também até um susto quando ela me convidou, mas um susto positivo. E assim como Lorena disse, eu vibrei com essa notícia porque, gente, isso é muito importante. Eu queria
também ter tido essa oportunidade, né, durante o meu ensino médio, de poder ter uma forma de avaliação como essa, né, como um TCC, porque isso faz com que você cresça como profissional. Muitas vezes a escola não te puxa, né, para o fazer científico, para ser cientista ou fazer ciência. Muitas vezes a gente olha para o professor e até se distancia disso, mas eu achei muito interessante a iniciativa da escola e eu espero que isso continue por muito tempo, sabe? Eu acho que para a gente ter cidadãos melhores no nosso país, eu acho que perpassa pela formação, e essa questão de você buscar o conhecimento científico é muito importante, ainda mais no momento em que a ciência tem sido tão desacreditada, né? E isso é muito importante, mesmo para nós que professamos uma fé, é importante que a gente saiba também a importância que a ciência tem na nossa vida e a importância que ela tem para o desenvolvimento dos seres humanos, né? E de todas as demais espécies no planeta. Eu vou abrir aqui o arquivo. Eu não fiz também muitas pontuações, mas eu vou enviar esse arquivo para a Renata. E as pontuações que eu fiz aqui, algumas, Lorena já comentou, já falou. Então, eu vou ser um pouco mais breve para não ficar muito repetitivo, né, do que ela já tinha dito antes. Bom, aqui no resumo, na introdução do resumo, eu acho que vocês poderiam... Eu sei que o resumo tem uma limitação, né, lá pelas normas que vocês receberam, tem uma limitação de caracteres e de palavras, mas eu acho que aqui na introdução do resumo vocês poderiam explorar um pouco mais essas informações que vocês passaram. Vocês colocaram uma frase de introdução e eu acho que fica faltando alguma coisa. Então, assim, se vocês nem que acrescente mais uma frase aqui na introdução, eu acho que não ficaria tão solto, porque essa frase não contemplou tudo o que vocês precisaram falar sobre o trabalho, porque no resumo você está vendendo o seu trabalho. Antes da pessoa ler a introdução ou os seus resultados, a discussão, ela vai ler o resumo do seu trabalho. Ela vai tirar no resumo as informações para o que ela está procurando. Então, aqui a gente tem que vender o peixe, no caso, vender as plantas, né, de uma forma mais incisiva. Mas só foi isso também. Uma outra coisa, a Lorena já tinha dito sobre essa questão dos efeitos das plantas medicinais, né, e eu acho que caberia aqui, sim, colocar um pouco sobre isso, quais são esses efeitos sobre a população. E tem uma outra coisinha bem pequena que foi, vocês escreveram o seguinte: assim subentende-se a importância da disseminação do conhecimento científico para evitar a intoxicação e uso inadequado das plantas medicinais. Eu acho que esse subentende-se deixa essa frase muito subjetiva. Então, vocês poderiam sugerir ou inferir tal coisa, para não ficar tão amplo, como se fosse de um conhecimento prévio e não do que vocês encontraram no trabalho. Então, eu coloquei, está aqui anotadinho, as sugestões, né, de alguns sinônimos também que vocês poderiam estar colocando aqui, e uma sugestão de palavras-chave, porque não sei se faltou, se esqueceu, ou se foi o objetivo desse, ao invés de colocar medicinal, vocês poderiam colocar plantas medicinais. Eu acho que também isso favorece a busca, né, pelo trabalho, já que vocês estão tratando disso. Na introdução, foi algo também que a Lorena já falou, quando vocês falam, as plantas e ervas medicinais são partes integrantes dos recursos naturais e possuem propriedades capazes de provocar reações benéficas. Que tipo de reações elas podem provocar? Eu acho que caberia aqui citar pelo menos alguns exemplos, porque vocês falam que elas causam algumas reações benéficas e elevam a capacidade de recuperação e manutenção do bem-estar, mas quais são os tipos de reações que o uso dessas plantas medicinais podem
provocar. Gostei muito da introdução de vocês, porque vocês conseguiram afunilar o conhecimento sobre o assunto, partindo do macro para o micro, daquilo que a gente faz. E isso é importante, porque isso já direciona o leitor ao que você quer tratar e o que você vai tratar no trabalho. Isso é muito importante, que vocês conseguiram fazer isso muito bem. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Nos resultados de vocês, no início, vocês falam sobre as plantas exóticas, e seria muito interessante que vocês colocassem algumas referências sobre ela. Eu coloquei aqui, nas minhas observações, um autor, eu não lembro se ele é brasileiro, mas ele tem uma coleção de livros. Eu falo porque já vi muitos lá na biblioteca da UESP, e também tem alguns disponíveis em PDF, que é o Lorenzi. Ele fala sobre plantas brasileiras e ele tem uma coleção de livros. E um desses livros que ele tem é sobre plantas medicinais no Brasil, nativas e exóticas. E acho que caberia muito como uma referência para vocês usarem no trabalho, porque isso faz robustecer as informações que vocês estão explorando aqui. Uma outra questão, mas aqui é mais de estrutura, na apresentação de vocês, tinha, mas no texto escrito que eu recebi não tinha, que foi a questão das fontes nas figuras. Na apresentação aqui vocês colocaram, mas no texto, por exemplo, tem os gráficos, todos os gráficos estão sem a fonte, né? Então, como foram vocês que fizeram, pode colocar a fonte própria, ou as autoras, também só são meninas em trabalho, né? Então, assim, eu acho que é muito importante você acreditar as figuras, né, com a fonte, mesmo que tenha sido você, para evitar qualquer problema, né? Hoje a gente sabe que questão de plágio de informações, de cópia de informações, isso acontece, então é muito importante que vocês deem essa credibilidade e sustentação à fonte que vocês estão obtendo as informações que vocês estão colocando no trabalho. Eu gostei muito da discussão de vocês. Vocês, já na discussão, já conseguiram alcançar os objetivos que vocês propuseram, né, a respeito do conhecimento das pessoas sobre as plantas medicinais e o uso delas e o risco que elas podem trazer. Isso é muito importante. E o que eu gostei é que vocês já fizeram inferências, né, colocando também se posicionando a respeito disso, que é muito importante na discussão. Perdão. É o momento que a gente tem o lugar de também nos posicionarmos, né, no trabalho. Isso é muito, muito bom e muito válido. E, para finalizar, a conclusão, como a Lorena disse, vocês conseguiram amarrar muito bem o trabalho, né, e ter uma conclusão fechando mesmo o trabalho, não deixando pontas soltas, o que é muito importante. Mesmo que vocês tenham terminado dando sugestões, eu acho que aqui caberiam a vocês também, né, como cidadãos que estão formando opinião já formam a opinião de outras pessoas, também pegarem para si as sugestões que vocês estão dando e colocarem em prática aí na cidade e, quem sabe, expandir isso para outras cidades. Então, no mais, era isso. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e pela atenção, e tomara que as contribuições e as colaborações sejam válidas. Muito obrigado. Que bom. Renata? Muito obrigada. É minha hora de falar agora ou é do grupo, né? Do grupo, né? Eu gostaria de perguntar se as meninas querem, né, falar alguma coisa. O trabalho é de vocês e eu gostaria de saber se alguém, né, quer falar. Por livre e espontânea pressão. Vamos lá.
Não precisa ser todo mundo de vez, não, uma de cada vez. Vamos lá. Bom, gostaria de falar em nome do grupo, eu acho. A gente agradece pelas... Tu fechou teu microfone. Vai, sim, ouvir essas considerações, vamos modificar para a publicação do trabalho, vamos pôr em prática, sim, e é isso. No mais, agradecer. Obrigada. Tudo bem as outras? Maria, tudo bem, né? Ok. Tudo bem. Mas se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Eu vou aproveitar, né, novamente agradecer e dizer que algumas das coisas que vocês já falaram, a gente já tinha discutido, né? Que depois que a gente viu o trabalho, acontece que os nossos olhos se abrem para certas coisas que já não tem como mais consertar naquele momento. Mas vocês também levantaram pontos muito, muito importantes que eu não tinha me atentado. E eu acredito que uma das falas de Lorena que me chamou a atenção foi o termo comprovações. Depois, isso me incomodou bastante, esse termo, e eu acredito que estudos científicos realmente faz mais sentido. Ramon falou algo que, para mim, pode seguir nos próximos TCCs, que é a intervenção. A minha vontade é seguir com a intervenção no próximo TCC sobre isso, que é realmente trabalhar com um grupo de pessoas onde haja a instrução sobre o que nós falamos no trabalho. Eu não sei se vocês sabem, há uma cultura nesse momento de venda de plantas medicinais a um preço exorbitante em saquinhos, que eu não vou nem falar a marca, que promete, né, emagrecimentos muito rápidos. E eu não sei vocês, mas eu estudando, vendo os artigos, existem substâncias tóxicas que foram testadas, a gente viu isso nos artigos que nós pesquisamos, capazes de degradar o fígado, né, a ponto de levar a uma cirrose, né, hepática, e também as situações de intoxicação, como nós podemos citar a noz moscada, tão usada, né, por muitas culturas. Minha avó usava bastante noz moscada, e então a gente precisa conhecer. Eu queria falar também que nesse trabalho nossos olhos se abriram, né, para a questão também da herança cultural de Jaguaquara. É importante dizer que nós não temos uma parcela tão grande de pessoas na pesquisa. A pandemia, ela também prejudicou um pouco, e quando nós vimos, nós já tínhamos 33 espécies para procurar artigos científicos de diversas fontes, e eu acredito que a demanda das meninas, né, seria algo exorbitante. Então, nós percebemos que seria melhor, diante da pandemia e a situação das aulas e tudo mais, trabalhar com essas espécies que nós tínhamos em mãos. Então, pode acontecer duas coisas, né? Pode acontecer que, se nós aumentássemos as parcelas de entrevistas, esse número de nativas poderia ser elevado, estatisticamente falando, ou poderia continuar. Eu acredito que as plantas exóticas ainda aumentariam em questão. E sobre as palavras-chave, eu só quero citar isso com relação à fala de Ramon. Eu vi uma dica uma vez que quanto mais palavras diferentes do título nós usamos nas palavras-chave, mais chances de alguém achar o nosso trabalho, por exemplo, numa pesquisa. Então, eu acredito que foi até essa intenção na orientação também, mas eu compreendo o que ele disse. E Lorenzi, para quem não sabe, é um pesquisador brasileiro que estuda árvores, muito importante. Plantas Medicinais é um livro que tem, inclusive, lá na Wesley, e eu lembro que eu utilizei muito, né, no trabalho, mas ele não tem em PDF, era necessário a gente comprar o livro, e por isso nós não acabamos citando. O que acontece a partir de agora? Eu passo a palavra, alguém tem... Ok. Obrigada a todos e a banca principalmente aí. Agora nós vamos para a conclusão, agradecendo mais uma vez a todos os presentes. Chegamos a 105 pessoas nessa sala.
não é um recorde. Agradecemos a todos e a todas por essa generosidade em nos dar a sua atenção. Agradecemos as nossas 4 alunas concluintes do ensino médio, Estela, Jade, Andressa e Maria Clara, por essa pesquisa de grande relevância para as nossas vidas, e todos nós gostamos, não é, dessas outras formas de tratamentos, não essa que é a tradicional, mas vocês também nos indicaram que não devemos seguir por conta própria, usando as plantas chamadas de medicinais, mas deveríamos também buscar medicina formal, sem tirar o mérito da planta medicinal, não é, Renata? Você já ia acrescentar. E esse parabéns às 4 concluintes. A palavra de Estela foi uma palavra de muita sabedoria. Depois de ouvir a banca, ela agradece e diz: vamos rever, vamos refazer para conduzir a nossa publicação. Parabéns, Estela, e as outras 3 colegas que corroboraram a sua fala e também acolhem a sua palavra, das 4 fazerem essa revisão, e quando fizermos a publicação pelas edições Teru Legídio, com certeza será um trabalho muito procurado. Com fé em Deus, deixaremos também em e-book, né, online, e o mundo vai conhecer. E a professora Renata, a orientadora desse trabalho, mais uma vez, professora, parabéns pela coragem, pelo incentivo, por sua palavra sempre assertiva, afirmativa, positiva, colaborando para que esse TCC deste ano saísse. Você estreia essa tarde e com muitos louros, com uma vitória, não é, coroada de excelência. Parabéns, professora Renata, pelo seu empenho, pela organização do seu trabalho. Nós também lemos em PDF, conforme você nos enviou por e-mail, e parabenizamos o seu trabalho com as suas alunas e desejamos mesmo que, a partir desse instante, vocês se organizem para a revisão e brevemente daremos o prazo da entrega para nós do trabalho final para uma publicação. Esse é o nosso sonho, é o sonho também. E achei interessante, Renatinha, quando você falou sobre as palavras-chave, dizendo assim: colocamos essas palavras porque este trabalho, ao ser procurado, será encontrado por meio das palavras, né? Achei fantástico já a sua visão de futuro, aliás, fantástica a sua visão futurista. Parabéns, então, por esse trabalho e por essa visão e pelo desejo de participar do livro conosco. Faremos sim. Prezados Ramon e Lorena, infelizmente, aliás, felizmente ou infelizmente, vocês não moram em Jaguaquara, infelizmente por não morarem aqui, felizmente por morarem em Jequié, a minha cidade natal, porque quem mora aqui está tendo o seu paladar adoçado nessa tarde, mas com vocês foi impossível por causa da distância. Mas lhes informamos que no grupo da banca do WhatsApp, nós temos um grupo pelo WhatsApp da banca, os seus certificados já estão lá em PDF. Então, é só imprimir ou arquivar. Parabéns para vocês, muito obrigada por nos darem do seu tempo e dos seus saberes para a construção de outros saberes conosco. Muito obrigada a todos os presentes, acho que podemos abrir os microfones e fazermos, olha, essa salva de palmas para essa equipe vitoriosa, muitas palavras no chat, e agora todos nós vamos aplaudir com os nossos microfones ligados. Podemos ligar? Muita gente está desligada ainda. Isso! Parabéns de verdade, o abração vai ficar para depois. Olha, eu acho que foi o professor Magno que colocou aí a reação, lá vou eu também, aprender a botar as reações, e quem quiser pode colocar a sua, e nós estaremos brevemente, com fé em Deus, algum dia nos abraçando, e nos aguardem, queridos alunos,
queremos ainda fazer festa com vocês, tá? Não é, Pronina? Com certeza. Ok. Muita festa. Então, muita festa. Estamos despedidos e atenção, terceiro ano e os outros convidados. Às 17 horas, nós voltamos com a segunda defesa de hoje, que foi orientada pelo professor Igor e pelo professor Rangel. Não é? Às 17 horas, pontualmente, porque nós queremos começar na hora certinha. Grande abraço, com o mesmo link. Isso. Até lá. Até. Cedo me acorda a oração. Tchau, pessoal. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim.